Olá, bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje, vamos examinar juntos alguns trechos essenciais de uma obra que marcou época e gerou, assim, enorme polêmica. Eichmann, em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, de Hannah Arendt. Um livro fundamental, sem dúvida. Sim. E ele nasceu da cobertura que a Arendt fez, lá para a revista The New Yorker, do julgamento do Adolf Eichmann, né? Um dos principais nomes por trás da organização do Holocausto. Ele foi capturado na Argentina, levado para Israel em 1961. Isso mesmo. Então, nossa tarefa aqui é explorar as observações dela, que são muito afiadas e às vezes desconcertantes mesmo, sobre o homem Eichmann, sobre a atmosfera daquele julgamento e, claro, a controversa ideia dela sobre a natureza do mal. Exatamente. E o valor do livro da Arendt não está em ser só um registro factual do julgamento, embora ela seja bem meticulosa com os fatos que ela apresenta, né? Certo. O impacto vem da análise filosófica e psicológica que ela constrói a partir do que ela observou lá. Então, vamos focar em como ela retrata o Eichmann, a dinâmica toda do tribunal em Jerusalém e, principalmente, o que ela quis dizer com essa tal banalidade do mal. Sempre com base nos trechos que a gente tem aqui. Perfeito, então vamos começar pelo começo, né? O cenário. Colocar os pés naquele tribunal. Como era esse ambiente que a Arendt descreve? Olha, a Arendt nos leva direto para o Bet Hermispat, a Casa da Justiça. Ela descreve a entrada, assim, solene dos três juízes, né? Com mantos negros, tomando os seus lugares na plataforma elevada. Uhum. Abaixo deles, os tradutores. E aí, olha só, Arendt já solta uma crítica. Ela fala da qualidade, muitas vezes, bem sofrível da tradução simultânea para o alemão. Justo a língua dele. Exato. A língua materna do réu. O que, claro, podia comprometer a compreensão ali, né? E o foco visual principal. Eichmann, isolado naquela cabine de vidro à prova de balas. Nossa, essa imagem da cabine de vidro é muito forte mesmo. E sobre os juízes, a promotoria, tinha alguma tensão ali que a Arendt percebeu? Tinha, sim. A Arendt nota a sobriedade, a honestidade visível dos juízes. Mas ela percebe um contraste com a postura do procurador-geral, o Gideon Hausner. Ah, é? Na visão da Arendt, o Hausner parecia mais interessado em seguir um roteiro, talvez influenciado pelo Ben-Gurion, o primeiro-ministro na época, o arquiteto do Estado. Um roteiro. Como assim? A intenção, segundo Arendt, era usar o julgamento como um espetáculo pedagógico, sabe? Uma lição para o mundo sobre o sofrimento judaico e, muito especificamente, para a geração mais jovem de Israel que não viveu o Holocausto diretamente. Era para criar uma narrativa nacional forte ali. Entendi. Um julgamento espetáculo. Essa ideia é forte. E você comentou que a Arendt aponta uma ironia que muita gente preferiu ignorar, né? Alguma coisa sobre as leis de Israel mesmo. Exato. Esse é um ponto que mostra bem o olhar crítico da Arendt. Enquanto a promotoria do Hausner denunciava com toda a força as leis de Nuremberg de 1935, aquelas leis nazistas horríveis que proibiam casamento, relações entre judeus e alemães arianos. Sim, lembro. A Arendt observa que no Israel de 1961, a lei religiosa que regia casamento e divórcio proibia o casamento entre judeus e não-judeus. Puxa. E pior, os filhos de casamentos mistos feitos fora de Israel não eram reconhecidos como judeus, enfrentavam um monte de problemas legais, eram meio que ilegítimos perante a lei rabínica. Pouquíssimos jornalistas estrangeiros tocaram nesse ponto sensível. Que observação incômoda. Mostra como ela não se deixava levar fácil pela narrativa oficial, né? E o público, no tribunal, era essa juventude que o Ben-Gurion queria atingir? Arendt diz que não. A realidade ali era bem diferente. Quem lotava o tribunal eram, na maioria, sobreviventes do Holocausto. Pessoas de meia idade, mais velhas, muitos vindos da Europa Oriental. Pessoas que viveram aquilo. Exatamente. Gente que carregava na memória, no corpo, as marcas da catástrofe. Para essa audiência, que conhecia o horror de perto, Arendt descreve que a figura física do Eichmann ali na cabine acabava se tornando quase irrelevante, sabe? Pálida e fantasmagórica. Isso diante da enormidade do sofrimento que as testemunhas contavam dia após dia. O depoimento das vítimas era muito mais forte. Fascinante essa dinâmica. Vamos então focar nesse homem aí, dentro da cabine.
como a Arendt descreve ele? Ele parecia um monstro, assim, estereotipado? De jeito nenhum. E isso é central para a tese dela. Fisicamente, Arendt o descreve como absolutamente comum. Altura mediana, magro, de meia idade, testa alta e cabelos ralos, quase calvo, dentes tortos e olhos míopes. Nada na aparência dele sugeria uma maldade excepcional. Comum? É. Ela nota o esforço constante dele para manter o autocontrole, embora um tique nervoso nos lábios o traísse de vez em quando. A primeira impressão era de uma normalidade desconcertante. Uma normalidade que não combina com a enormidade dos crimes. E a vida dele antes de virar o especialista em questões judaicas da SS. Arendt fala disso. Fala, sim. E ela usa essa trajetória para reforçar a ideia da mediocridade. Eichmann foi um estudante fraco, um vendedor viajante que não deu certo, era o que Arendt chama de filho déclassé de uma sólida família de classe média. A entrada dele no Partido Nazista, na SS, segundo a análise dela, não foi por uma convicção ideológica profunda, ou um antissemitismo fanático logo de cara. Ela até ressalta que ele admitiu que mal conhecia o programa do partido, nunca tinha lido o Mein Kampf. Sério? Parece ter sido mais oportunismo mesmo, encontrar um lugar, uma carreira, depois de vários fracassos na vida civil. Ele entrou no movimento que estava crescendo, sendo, como ela diz de forma poética e um pouco cruel, uma folha no redemoinho do tempo. Alguém levado pela corrente, sem muita substância própria. Folha no redemoinho do tempo. Isso já dá uma pista da análise dela. Mas o que mais chamou a atenção da Arendt na personalidade ou no comportamento dele ali no julgamento? Olha, uma das observações mais penetrantes da Arendt e que virou um pilar da argumentação dela sobre a banalidade do mal tem a ver com a linguagem do Eichmann. A linguagem? Ele mesmo admitiu, nos longos interrogatórios policiais antes do julgamento, que a única língua dele era o oficialês, a Amtssprache alemã, aquela linguagem burocrática, cheia de jargão, frase feita, clichê, eufemismo. Oficialês. Então a própria forma como ele falava era importante para Arendt? Crucial. A Arendt via nessa incapacidade de falar de forma autêntica, de articular pensamentos próprios fora das fórmulas prontas do jargão administrativo, um sintoma de algo mais fundo, uma incapacidade de pensar. Incapacidade de pensar? Pensar, para Arendt, não é só raciocinar lógico, né? Envolve a capacidade de refletir sobre o significado dos próprios atos, de se colocar no lugar do outro, de ter um diálogo interno crítico. A linguagem pobre do Eichmann refletia uma mente superficial, incapaz dessa reflexão moral. Ele falava por slogans, não por uma convicção pensada. Nossa, a linguagem como espelho da incapacidade de pensar criticamente. Isso é muito forte. E como isso se ligava à defesa dele, à forma como ele justificava o que fez? Ligava direto à linha de defesa principal dele. Ele era só um funcionário cumprindo ordens. Uma peça pequena numa engrenagem gigante. Ele insistia que a consciência dele só pesava quando ele não conseguia cumprir as ordens direito, com eficiência. Entendi. Ele negava ter ódio pessoal pelos judeus. Até mencionou parentes judeus da madrasta que ele teria tentado ajudar, uma suposta amante judia em Viena. Para Eichmann, o dever, a obediência à autoridade, principalmente à vontade do Führer, estava acima de qualquer coisa moral pessoal. Ele se via como um administrador leal, não um assassino ideológico. Essa alegação de só cumprir ordens é clássica nesses casos. Mas a Arendt parece levar a análise da normalidade dele a um nível ainda mais perturbador, né? Falando dos exames psiquiátricos. Exatamente. Esse talvez seja o ponto mais chocante do retrato que a Arendt faz. Ela relata que 6 psiquiatras diferentes examinaram Eichmann e todos concordaram. Ele era normal. 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 Um deles chegou a dizer, segundo a Arendt, que o Eichmann era mais normal do que eu fiquei depois de examiná-lo. Outro achou a atitude dele com a esposa e os filhos não apenas normal, mas inteiramente desejável. Até um pastor que visitou ele direto na prisão descreveu ele como um homem com ideias muito positivas. É difícil ouvir isso.
Normal, desejável, positivo. Como Arendt interpreta essa normalidade toda? Para Arendt, essa normalidade era justamente o aspecto mais assustador. Não no sentido de bom ou inofensivo, mas normal no sentido de comum, mediano, sem características excepcionais, nem de inteligência nem de maldade profunda. E é essa constatação que leva ela ao conceito mais famoso e polêmico: a banalidade do mal. Chegamos ao ponto crucial. O que Arendt queria dizer com banalidade do mal? Que o mal era algo trivial, sem importância? Não. De jeito nenhum trivial no sentido de insignificante. Os atos foram monstruosos, o resultado foi o genocídio. A banalidade para Arendt estava no agente, no Eichmann. O mal que ele encarnava e administrava não vinha, segundo ela, de uma profundidade demoníaca, de um sadismo específico ou de um fanatismo ideológico fervoroso e bem articulado. Então vinha de onde? Pelo contrário, vinha de uma característica muito mais superficial e, por isso mesmo, talvez mais assustadora: a pura e simples ausência de pensamento crítico. Thoughtlessness, como ela diz em inglês. Uma incapacidade ou recusa de refletir sobre o significado real e as consequências morais dos próprios atos. Ele só fazia. Ele agia dentro das regras e dos procedimentos do sistema nazista, preocupado com a eficiência da tarefa burocrática dele, organizar transporte e cumprir cota, sem se confrontar com a realidade humana do que ele estava fazendo. Era o mal como função administrativa, executado por alguém terrivelmente, assustadoramente normal. Essa ideia de mal administrativo me lembra os eufemismos que você falou antes. A Arendt conecta isso à banalidade. Diretamente. Ela dedica bastante atenção às regras de linguagem, à Sprachregelung, impostas pelo regime nazista e adotadas por burocratas como Eichmann. Termos como solução final. Para o genocídio. Exato. Evacuação, reassentamento. Para deportação para os campos. Isso. Tratamento especial. Para o assassinato. Pois é. Arendt argumenta que esses eufemismos não serviam para enganar os próprios perpetradores sobre o que estava acontecendo. Eles sabiam muito bem. Serviam sim para criar uma distância psicológica emocional, para manter uma fachada de normalidade burocrática e permitir que as pessoas continuassem funcionando sem encarar a brutalidade direta dos seus atos. Era uma forma de autoproteção moral, sabe? Para evitar o peso da realidade. E o Eichmann era mestre nesse uso da linguagem codificada. Uma forma de auto-engano organizado, então. Mas Arendt menciona que o Eichmann chegou a visitar locais de extermínio. Como ele reagiu ao ver a brutalidade de perto, sem os eufemismos? Esse é um ponto fascinante e paradoxal que a Arendt explora. O Eichmann foi mandado pelos superiores para inspecionar as operações de extermínio em lugares como Chełmolo, Minsk, Lwów, Treblinka. Ele foi lá mesmo. Foi. E, segundo o próprio depoimento dele no julgamento, ele ficou genuinamente chocado, perturbado, fisicamente enjoado com o que viu. Ele descreveu ter visto judeus sendo forçados a entrar nus em caminhões de gás, ter visto corpos sendo jogados em valas comuns, ter visto sangue jorrando de uma cova coletiva em Lwów. Ele disse que ficou acabado, muito perturbado, que não conseguia mais olhar. A brutalidade física direta, o assassinato artesanal, digamos assim, afetava ele visceralmente. Nossa! Mas se ele ficou tão chocado assim, como Arendt explica que ele continuou o trabalho dele de organizar as deportações que levavam exatamente para esses lugares? Isso não contradiz a ideia da falta de pensamento ou da normalidade? Arendt vê isso como uma confirmação da tese dela, de certa forma. A perturbação do Eichmann era real, mas superficial. A consciência dele, ou o que quer que fosse isso nele, se rebelava contra a bagunça, a ineficiência, a brutalidade do método de matar ali na hora, olho no olho. Ele achava feio, mal feito. Ele achava aquilo primitivo. Mas não se rebelava contra a política de extermínio em si, que tinha sido ordenada por Hitler e que ele tinha a tarefa de implementar de forma organizada e limpa com as deportações em massa. Ele se orgulhava da objetividade dele, da Sachlichkeit, de ser um profissional que não se deixava levar por emoções. Que coisa! Ele separava a ordem superior, matar os judeus, dos métodos,
que ele preferia que fossem mais organizados e menos sujos. A ordem de Hitler, para ele, tinha força de lei, e a lealdade dele era essa figura, não a princípios morais abstratos, nem mesmo a Alemanha como nação. Ele era o perfeito burocrata da morte. Entendi. A reação era mais estética ou de sensibilidade pessoal do que propriamente moral. É uma distinção muito perturbadora. Agora, Arendt também toca num ponto extremamente delicado e doloroso, a questão da cooperação de lideranças judaicas com os nazistas. Como ela aborda isso? Sim, esse é um dos capítulos mais controversos do livro, que gerou muita mágoa, muita raiva contra Arendt, especialmente em Israel e na comunidade judaica. Ela aborda o papel dos conselhos judeus, os Judenrat, Que eram estabelecidos pelos próprios nazistas, né? Escreve como em muitos lugares, essas lideranças acabaram colaborando com as autoridades alemãs na organização da vida no gueto e, tragicamente, na compilação de listas para deportação e na organização dos próprios transportes para os campos. Isso é terrivelmente complexo. Qual era a análise da Arendt sobre as motivações por trás dessa cooperação? Ela simplesmente condena? Não. Ela reconhece a coação extrema, a situação impossível em que essas lideranças estavam. Muitas vezes, a motivação era a ilusão desesperada de poder salvar uma parte da comunidade, sacrificando outra. Aquela lógica terrível do salvar os poucos importantes ou jovens em detrimento das massas. Ou então, adiar o inevitável. Uma escolha impossível. Exato. Ela cita o caso emblemático do Rudolf Kastner, na Hungria. Um líder sionista que negociou direto com o Eichmann. O Kastner conseguiu que um trem com uns 1.700 judeus importantes fosse desviado para a Suíça. Mas, em troca, segundo os críticos, e Arendt parece concordar, ele teria ajudado a manter a calma e a ordem entre as centenas de milhares de judeus húngaros que foram deportados para Auschwitz sem saber o destino que esperava por eles. É crucial a gente reforçar aqui, como estava no esboço original, que Arendt apresenta isso como uma análise de fatos históricos documentados, por mais dolorosos que sejam, né? Ela não está fazendo um julgamento moral simplista das vítimas ou das lideranças em circunstâncias que a gente nem consegue imaginar. Isso. Ela está analisando as consequências fatais dessa colaboração, mesmo sob coação, para a eficiência da máquina de extermínio nazista. Ela argumenta que sem essa ajuda administrativa dos próprios judeus, teria sido muito mais difícil para os alemães identificar e reunir tantas vítimas tão rápido. Perfeito. A intenção dela é analítica, não acusatória no sentido moral primário, embora muita gente tenha lido assim. E para Arendt, a importância de discutir esse ponto, por mais incômodo que seja, está no contraste que ela faz com outros casos, onde a recusa em cooperar teve resultados totalmente diferentes. O principal exemplo que ela usa é o da Dinamarca. Ah, sim, a Dinamarca. O que aconteceu lá que foi tão diferente assim? Na Dinamarca, quando os alemães tentaram organizar a deportação em massa dos judeus em 1943, a reação foi oposta. Houve uma recusa quase unânime da população dinamarquesa, desde o rei até o cidadão comum, em colaborar. Uma recusa geral. Sim. As igrejas protestaram, as universidades fecharam, as pessoas ajudaram ativamente a esconder os vizinhos judeus e a levar eles em barcos de pesca para a Suécia, que era neutra. E o mais surpreendente, Arendt relata que até oficiais alemães na Dinamarca, incluindo o representante máximo do Reich lá, o Werner Best, parecem ter sabotado as ordens de Berlim, alertando a comunidade judaica e facilitando a fuga. Que incrível! E qual foi o resultado dessa resistência toda? O resultado foi que a solução final na Dinamarca foi um fracasso quase total. A grande maioria dos judeus dinamarqueses sobreviveu. Para Arendt, a Dinamarca era a prova viva do poder imenso da resistência civil não violenta e da desobediência baseada em princípios morais. Mostrava que era possível resistir. Mostrava que a máquina nazista não era onipotente, que podia ser emperrada quando encontrava uma oposição civil e moral geral. A tal dureza nazista podia se desfazer diante da simples recusa em participar do crime. É um contraponto poderoso mesmo, e reforça a ideia da responsabilidade individual, até em situações extremas.
Arendt também fala sobre a cumplicidade na própria Alemanha, além dos nazistas óbvios. Sim, ela não limita a responsabilidade só aos membros do partido ou da SS. Ela discute a cumplicidade mais ampla da sociedade alemã, incluindo a burocracia do Estado que continuou funcionando sob o nazismo. Ela usa o exemplo do Hans Globke, Quem foi ele? uma figura controversa que virou um assessor muito próximo do chanceler Konrad Adenauer, na Alemanha Ocidental do pós-guerra. O Globke, que era jurista, tinha escrito comentários legais importantes sobre as leis raciais de Nuremberg nos anos 30 e trabalhado em cargos altos no Ministério do Interior durante o regime nazista. E qual era a defesa de pessoas como ele? O que eles diziam? A defesa típica, usada por muitos funcionários que serviram ao regime e continuaram suas carreiras depois, era que eles teriam ficado nos postos para evitar o pior, para mitigar os efeitos das políticas nazistas por dentro, para exercer alguma influência moderadora, sabe? A desculpa do fiz o que pude por dentro. Arendt examina esse tipo de argumento com bastante ceticismo. Ela questiona se essa mitigação não era na prática uma forma de facilitar o funcionamento do sistema criminoso, dando a ele uma aparência de legalidade, de normalidade. Ela questiona a validade moral dessa posição. Isso nos leva de volta às questões legais e morais do próprio julgamento de Eichmann em Jerusalém. Foi um julgamento tranquilo do ponto de vista jurídico? Teve muita controvérsia. Longe disso. Foi muito controverso. Arendt dedica uma parte grande do livro a discutir as questões legais complexas e às vezes inéditas que o julgamento levantou. Primeiro, a questão da jurisdição. Israel tinha o direito de julgar o Eichmann por crimes cometidos na Europa, antes mesmo de Israel existir como Estado, contra pessoas que não eram cidadãs israelenses na época. Boa pergunta. Depois a questão do sequestro dele, na Argentina, que foi uma clara violação da soberania argentina, do direito internacional, e também a questão da lei aplicada. Eichmann foi julgado por uma lei israelense de 1950, criada especificamente para punir criminosos nazistas e colaboradores. Isso levantava a questão da retroatividade da lei penal. Muitos pontos complicados. E como a defesa do Eichmann usou isso? Qual foi o argumento principal deles? A defesa, liderada pelo advogado alemão Dr. Robert Servatius, usou esses argumentos de jurisdição e legalidade, sim. Mas a linha principal não foi tanto a defesa clássica de ordens superiores, embora ela tivesse lá também. O Servatius focou mais na doutrina dos atos de Estado. Atos de Estado. O que é isso? A ideia era argumentar que o Eichmann estava agindo como funcionário de um governo soberano, a Alemanha nazista, executando políticas de Estado. E segundo essa doutrina, os atos soberanos de um Estado não poderiam ser julgados pelos tribunais de outro Estado. Era uma tentativa de colocar os crimes do Eichmann numa categoria política, fora do alcance da justiça criminal comum. E como a Arendt viu a resposta do tribunal a esses desafios todos? Ela achou que a justiça conseguiu lidar bem com a natureza única desse crime? Arendt tinha críticas à forma como o tribunal lidou com isso. Ela sentiu que os juízes, embora bem intencionados e buscando justiça, tiveram dificuldade em confrontar a natureza sem precedentes do crime do Eichmann, o genocídio. Ela usa o termo crime contra a humanidade, mas num sentido bem específico. Um ataque à própria diversidade humana, à pluralidade que, para ela, é a essência da condição política humana. Então, as categorias legais existentes não serviam bem. Ela achava que o tribunal tentou encaixar o Holocausto em categorias legais que já existiam, como crimes de guerra ou até pirataria, que é um crime universalmente julgado. Mas que essas analogias não davam conta da especificidade e da magnitude do que aconteceu. Faltou talvez uma linguagem jurídica nova para um crime novo. E a questão das ordens superiores. Como ela se encaixa na análise da Arendt sobre a lei no Terceiro Reich? Essa defesa também é complicada no contexto nazista, como Arendt aponta, né? Exato. Normalmente, o direito militar e penal internacional reconhece que um soldado não deve obedecer ordens que sejam manifestamente ilegais. Mas o paradoxo terrível do Terceiro Reich, argumenta Arendt, é que a ordem para cometer genocídio era a lei. Vinha da vontade do Führer, que tinha força de lei suprema. A própria lei era o crime.
Dentro da lógica distorcida daquele sistema, o ato ilegal seria desobedecer a ordem de matar. O Eichmann, ao seguir meticulosamente a lei de Hitler, estava agindo de acordo com as normas daquele Estado criminoso. Isso desafia completamente a noção tradicional de culpa e obediência. Isso complica demais a questão da intenção criminosa, não é? Se ele alegava só obedecer à lei da época sem intenção maldosa pessoal, como a justiça pode funcionar aí? Exato. O Eichmann insistia que a consciência dele estava limpa, porque ele tinha feito o dever dele, tinha obedecido. Ele não queria fazer o mal, ele apenas fazia o que mandavam, o que era a lei. Diante desse impasse, um crime monstruoso cometido por alguém que alegava não ter más intenções, só zelo burocrático, Arendt sugere, quase no fim do livro, que talvez a justificativa final para a punição do Eichmann, ele foi condenado à morte e executado, estivesse em fundamentos mais antigos, quase pré-legais ou metafísicos. Como assim? A ideia de que certos crimes são tão extremos que eles ofendem a ordem do universo ou a condição humana em si. A punição, nesse caso, não seria só para retribuir a culpa ou para dissuadir outros, mas para tentar simbolicamente restaurar uma ordem fundamental que foi violada. Uma necessidade quase cósmica de eliminar o perpetrador de um mal tão radical. Que pensamento profundo e inquietante para se chegar no final de um julgamento como esse. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente discutiu, o que fica dessa análise da Arendt sobre Eichmann em Jerusalém? Qual é a mensagem central que ela deixa pra gente? Olha, eu acho que a principal lição, o principal takeaway, é essa imagem desconcertante do mal que pode surgir não da monstruosidade deliberada, do ódio fanático ou da ideologia profunda, mas da simples ausência de pensamento crítico, da conformidade cega às regras de um sistema, da superficialidade de um burocrata eficiente que não se permite confrontar a realidade moral dos seus atos. A tal banalidade do mal. A banalidade reside nessa possibilidade de pessoas comuns, assustadoramente normais, se tornarem agentes de destruição em massa sem parecerem intrinsecamente demoníacas. O caso Eichmann, então, visto pelas lentes da Arendt, vira um estudo sobre a responsabilidade individual, mesmo dentro de sistemas totalitários ou burocracias opressoras. A incapacidade dele de pensar pelo ponto de vista do outro, a linguagem cheia de clichê, a preocupação com a carreira e eficiência acima de tudo isso tornou ele um executor eficaz do genocídio. Precisamente. E isso levanta questões que continuam absolutamente relevantes hoje em dia, Como reconhecer e resistir à desumanização que pode vir embutida em processos burocráticos, em jargões técnicos, em ordens que parecem neutras. Como cultivar a capacidade de pensar criticamente, de julgar por si mesmo quando a pressão para se conformar é enorme. Quais são os limites da obediência? E Arendt não dá respostas fáceis para nada disso. Ela nos desafia a pensar sobre a natureza do mal de uma forma nova e, sim, perturbadora. Sim, e talvez o pensamento final que a gente pode tirar dessa exploração inspirado diretamente pela Arendt seja uma questão para levarmos conosco. Se o mal extremo pode de fato se manifestar de forma tão banal, tão administrativa, através de pessoas que se consideram normais e apenas cumpridoras do seu dever. Como a gente pode desenvolver as faculdades, o pensamento crítico, a empatia, a coragem moral necessárias para identificar e resistir a essas tendências no nosso próprio tempo, nas nossas sociedades e, quem sabe, até em nós mesmos. Uma reflexão essencial e um ótimo ponto para a gente encerrar a nossa análise de hoje. Obrigada por nos guiar por essas ideias tão complexas e tão importantes. E obrigada a quem nos ouviu.